E aí galera do YouTube, bom dia, tá? Eu aqui, Arquimedes, aqui de Caratinga, o Dr. Ayato Kiki, para colocar mais um vídeo aí no canal, enquanto eu estou na minha fase de recuperação, aguardando a condição de voltar a andar direitinho a contento. E eu quero, antes de falar do material do vídeo, mandar um abraço aí pro André, lá do Rio de Janeiro. Nós acabamos de bater um papo aí pelo telefone. Então, André, te agradeço de coração o carinho, a gentileza de ter ligado. É um irmão na fé, por quem com certeza eu vou estar sempre orando, como oro também por todos vocês aí do canal, embora vocês às vezes não sabiam disso, tá? Mas André, abração para ti, abração para o Davi, teu filho que nasceu recentemente, tá? E para os demais, todos do canal aí. E como eu disse, nesse período que eu estou me restabelecendo, eu resolvi colocar esse vídeo sobre Simo Häyhä, que foi considerado o maior sniper de todos os tempos. Eu vou trazer algumas informações sobre eles aí, que eu espero que enriqueça um pouco o conteúdo cultural do canal e quem sabe alguns atiradores. Vamos lá então para o assunto. Pois bem, quem foi Simo Häyhä? Simo Häyhä foi um sniper finlandês que nasceu em 17 de dezembro de 1905, lá na Finlândia. Ele foi, durante a maior parte da sua vida, um agricultor e um caçador. Não tinha ele nenhuma vocação para a guerra nem para o mundo militar. Mas, como ele viveu durante o seu tempo épocas turbulentas, que foi o período da Segunda Guerra Mundial, com 20 anos ele foi convocado a se alistar obrigatoriamente. O que ele fez, atendendo à convocação do exército, e se alistou e serviu o exército e aprendeu ali algumas táticas que é comum no exército para a guerra. Um tempo depois ele foi convocado, porque a União Soviética então resolveu invadir a Finlândia. Essa guerra contra a Finlândia, ela ficou conhecida mundialmente como a Guerra de Davi contra Golias, porque era uma guerra muito desigual. A União Soviética contava com um contingente muito maior de soldados, ela estava muito mais preparada em termos bélicos, porque ela tinha armamento muito superior, ela tinha treinamento muito superior, e ela então invade a Finlândia nessa guerra chamada Batalha de Davi contra Golias, pela desigualdade que havia entre a União Soviética e entre a Finlândia. Só para vocês terem ideia, Simo Häyhä, por exemplo, integrou um regimento no qual havia apenas 34 soldados, e eles iam enfrentar 4.000 soldados soviéticos. Então a proporção era de 117 soldados, de mais de 117 soldados para cada soldado finlandês. E havia ainda uma coisa crucial nessa peleja. A batalha estava se dando numa temperatura extremamente baixa, numa temperatura que, quando muito quente, estava menos 20 graus negativos, e quando muito frio, até menos 40 graus negativos. Eu tenho uma matéria já sendo trabalhada há muito tempo sobre acionamento de gatilho, e uma das formas, por exemplo, que o exército americano usa para treinar os seus snipers é colocando a mão deles imersa em gelo durante 10 minutos, e depois de 10 minutos eles então tiram a mão do gelo e tem que fazer alguns disparos rápidos em direção ao alvo. E é ali que eles sabem realmente o soldado que tem capacidade para atirar em situação extrema. Porque quando congelada a mão, ou quando ela está numa temperatura muito baixa, a pessoa começa a ter uma dificuldade de mexer a falange distal. E isso faz com que ele não consiga disparar nem rápido, nem com precisão. Porém, na Finlândia, a menos 20 graus, quando estava muito quente, e chegava quando muito na fase extrema da temperatura, a menos 40 graus,
Simurgha conseguiu desempenhos que até hoje não há ninguém que conseguiu como o dele. Percebendo que eles não tinham vantagem numérica nem vantagem armamentista, eles preferiram fazer a guerra de snipers. Eles preferiram se ocultarem em meio à neve e tentarem surpreender, tanto por estarem ocultos quanto por fazerem tiros de precisão, os soviéticos que eles tinham que combater. É aí que entra aquela famosa camuflagem do Simurgha, onde a gente vê nas fotos ele todo vestido de branco e também como se fosse com a touca branca, apenas com a abertura dos olhos ali na frente, porque eles se camuflavam assim para não serem vistos na neve. E é uma coisa muito interessante que destaca Simurgha dos demais, é que ele usava o seu rifle sem luneta. Ele fazia apenas disparos com mira aberta, porque ele achava que a luneta obrigava o atirador a levantar um pouco mais a cabeça para poder fazer a visada, e esse levantar a mais a cabeça expunha o atirador ao fogo inimigo. Então ele preferia não usar luneta. Outro detalhe que ele também preferia fazer o tiro de mira aberta e não com luneta é que ele entendia que a lente da luneta podia refletir a luz do sol e tornar sua posição visível. E ainda um outro detalhe, eu fiz um vídeo aí sobre lunetas, que eu falei que as lunetas são seladas hoje para não embaçarem por dentro. Ele tinha receio da luneta embaçar e de assim a sua visada ficar prejudicada. E apesar de fazer tiros só com mira aberta, ele não errava e chegou a bater alvos até 400 metros de distância dele. Então a precisão dele com mira aberta e com seus tiros era enorme. Para que ele não denunciasse a sua posição, ele fazia uma coisa: ele compactava a neve em volta dele para que no recuo do fuzil ela não se dispersasse e denunciasse a sua posição. E ele também chegava neve à boca para que a sua respiração não denunciasse a sua presença. A gente sabe que no frio, quando a gente respira, pelo ar que sai do nosso pulmão ser mais quente do que a condição externa na qual nós estamos, forma-se aquela névoa, aquela fumaça, aquele vapor. Ele então compactava a neve e punha na boca para não denunciar a sua presença. E assim ele foi abatendo alvos após alvos, de forma que quando ele chegou à sua morte de número 136, ele passou a ser chamado de o terror soviético ou do zombador dos soviéticos. E depois o chamaram também de morte branca. E ele passou a ser a maior preocupação do exército soviético, que então enviou diversos snipers para que pudessem eliminar Simurgha. E ele conseguiu eliminar todos os snipers que foram enviados para eliminá-lo. Então ele conseguiu êxito total contra os melhores snipers soviéticos. Não satisfeitos com isso, eles mandaram então tropas inteiras para fazerem varreduras para tentar localizá-lo, e ele dizimou todas as tropas que também foram mandadas contra ele, na época já conhecido ele então como a Morte Branca. Não podendo destruí-lo via snipers nem via tropas, enviaram aviões e enviaram tanques que varreram toda a região onde ele se escondia, não conseguiram achá-lo, e ele conseguiu eliminar diversos, mas diversos pilotos de tanque, de forma que durante 100 dias ele abateu 500 soldados, com tiros certeiros feitos de mira aberta, muito bem camuflado e escondido, e nunca sua posição conseguiu ser descoberta. Aconteceu que, como o avanço soviético acontecia em todas as direções, o seu general o recolheu, tirou ele do seu campo onde ele estava sendo caçado, mas na verdade ele que estava caçando os seus inimigos, e o levou para a frente de batalha. E eles viram que a batalha era insustentável para a Finlândia devido à inferioridade numérica e bélica. Então, recolhido, eles acabaram por ceder e por serem vencidos pela União Soviética, os finlandeses. Porém, Simurgha tentou um último esforço
ali já recolhido, atuando não como franco-atirador, como sniper, perdão, mas recolhido ali, atuando como um mero soldado. Ele então, naquele momento, ele foi vitimado por um soldado russo, que conseguiu acertar com uma bala explosiva o seu rosto, que dilacerou a sua mandíbula. Ele foi encontrado então, desacordado, com um lado do rosto praticamente todo desintegrado, foi levado para o hospital e uma semana depois é que ele recobrou a consciência, e já tinha passado ali então 105 dias de que ele tinha se engajado no exército, e a guerra para a Finlândia tinha acabado com a rendição ou com a submissão à União Soviética. Ele então, no pós-guerra, se tornou um caçador de alces e um criador de cães, e aposentou-se como tenente, pelo menos é o que se diz, do exército soviético, tá? Depois de promovido a tenente, a guerra acaba, ele se torna então uma figura célebre em todo o mundo, até que em 1º de abril de 2002, aos 96 ou 97 anos, há uma certa controvérsia, ele vem a falecer. Fizeram a ele uma pergunta, ainda vivo, o que ele tinha feito para ter uma mira, uma pontaria tão boa. E ele disse: olha, o segredo é treinar, treinar, treinar e praticar, praticar, praticar. E perguntaram a ele como ele se sentia, tendo tido tanto êxito e abatendo tantas vidas durante a guerra com a sua precisão, com o seu fuzil. Ele disse: eu apenas obedeci a minha nação, a ordem que eu tinha da minha nação, e procurei fazer o melhor possível neste ato de obediência. Então fica aí a história de Simo Häyhä, uma parte, é claro que ela é bem mais longa, mas apenas para poder esclarecer e enriquecer, quem sabe, um pouquinho a mais o conteúdo cultural dos atiradores aí. É isso aí, galera. É o Kiki aqui de Caratinga, em recuperação, desejando um abraço à galera do canal aí. Tchau, tchau.